Na aula passada, nós aprendemos o primeiro mapa, o mapa chamado crescente fértil, ou fértil crescente se preferir, que é este mapa que você tem aí no seu caderno, tá lembrado? Então, dentro desta meia-lua, onde acontecem os fatos do Antigo, narrados no Antigo Testamento. Então, nós temos o Golfo Pérsico, o Rio Tigre, o Rio Eufrates, aqui onde fica Israel. Israel hoje é bem desse jeito aqui, Mar Grande, Rio Nilo e o Mar Vermelho, tudo bem? Depois nós aprendemos um pouquinho sobre duas palavrinhas hebraicas, tá lembrado? Obará, só Deus tem o poder de criar alguma coisa do nada. E também aprendemos que o segundo versículo permite a tradição, ou melhor, a tradução, traduzir era por ficou ou tornou-se. E por que nós preferimos esta tradução? Porque nós aprendemos a queda de Lúcifer. E hoje, na nossa aula, nós vamos entrar com um assunto novo. Nós vamos aprender um pouquinho de história. Anote aí no seu caderno. História bíblica. Então nós já temos a geografia e agora nós vamos aprender um pouquinho de história bíblica. E para entender com mais facilidade esta matéria, nós vamos utilizar uma ciência auxiliar, que é a cronologia. Crono vem de tempo, logia de estudo. Estudo do tempo, ou seja, nós vamos pegar os fatos históricos e localizar no tempo. Então esta ciência auxiliar, uma ciência auxiliar da história, é a cronologia. Anote aí no seu caderno, cronologia. Uma ciência auxiliar da nossa história bíblica. Depois nós temos outras ciências também. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos marcar o começo da criação com esse traço. Então faça um traço aí no seu caderno. Aquele criou, aquele bará do primeiro texto. Então, nós vamos chamar aqui de criação original. Tá lembrado? Criação original. Quanto tempo demorou a criação original? Já que nós vamos trabalhar com a cronologia, não sabemos. Não sabemos. Então coloque aí uma interrogação. Quanto tempo demorou a queda de Lúcifer, a rebelião de Satanás? Não sabemos. Bem, mas nós sabemos que houve a queda. Está lembrado que eu citei Ezequiel 28, de 11 a 17? Está lembrado desse texto? A queda de Satanás? Então eu sei que aqui houve a queda, escreva aí no seu gráfico, é um gráfico cronológico, queda de Satanás. Anotou aí? Queda de Satanás. Então aqui esse abismo foi a queda, tudo foi destruído. E depois começa o processo de restauração. Porque agora não é mais o criar do nada, como nós aprendemos agora. A palavrinha hebraica é assá, ou seja, fazer, restaurar. Então começa o processo de restauração. E neste processo de restauração, Deus coloca como o ápice da criação, né? o maior ponto da criação, o homem. Então o homem surge depois da queda de Satanás. Logo não foi o homem que inventou o pecado nasceu com Satanás. O homem sim transgrediu e passou a ser um pecador, mas não inventou o pecado. E mais ou menos que data isto aconteceu? Agora sim, nós temos uma data. Agora, um detalhe importante. Segundo a cronologia bíblica, e por que eu falo segundo a cronologia bíblica? Porque ela não é exata. A cronologia bíblica não é exata. Mas alguém poderia perguntar, então a Bíblia está errada? Lógico que não. É que a Bíblia não é um livro de ciência, não é um livro científico, a Bíblia é um livro de religião. Ela traz algumas datas, mas nunca está preocupada em levar o homem a ficar fazendo cálculos para descobrir o futuro. Mas
para efeito didático, nós vamos utilizar a cronologia bíblica. Então, segundo a cronologia bíblica, que não é exata, nós podemos datar o homem como mais ou menos, porque nós não sabemos exatamente, mais ou menos 4004 antes de Cristo. O A minúsculo e o C maiúsculo, de Cristo. Então, segundo a cronologia bíblica, o homem surgiu mais ou menos 4004 anos antes de Cristo. Gravou essa data? Fez o gráfico aí no seu caderno? Gente, com este conhecimento da história, apenas essa iniciação ao estudo teológico, nós já respondemos os erros de falsas doutrinas, de heresias, como, por exemplo, o dualismo. Já viu falar no dualismo? Dualismo. Religião que ensina que duas forças operam no mundo, uma equilibrando a outra. Com os primeiros versículos da Bíblia, nós aprendemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós também refutamos os erros do politeísmo, onde ensina que existem vários deuses. Não. No princípio criou Deus, um único Deus. Refutamos também o politeísmo. Refutamos também, sabe o quê? O panteísmo. Panteísmo, que ensina que Deus está em todas as coisas, que Deus é todas as coisas. Bobagem. Deus é criador, nós somos criatura. Mais uma resposta a esta heresia. Veja a importância do ensino da palavra de Deus. E agora, depois de tudo isso que nós aprendemos, só nos resta plotar no nosso mapa onde surgiu o homem, exatamente nesta região. Olha só, bem aqui pertinho do Golfo Pérsico. Então, coloque aqui uma pintinha, uma bolinha e vamos desenhar de novo o nosso primeiro homem aqui. Surgiu nesta região, porque aqui em cima fica a Babilônia, que nós vamos aprender em outra aula. Então o homem surge nesta região. Inclusive, dois rios dos 4 citados nos primeiros capítulos da Bíblia, o rio Tigre e Eufrates, estão ainda até hoje para conferir. E o homem surge segundo o relato da criação, segundo a palavra de Deus e também a tradição, nesta região. E ficou vivendo nesta região, segundo a Bíblia e segundo a tradição. Exatamente, bem nesta área aqui. Agora, um detalhe importante. Todo aluno de teologia, quando começa a estudar a palavra de Deus, surge uma dúvida. Ora, se Deus fez o homem e a mulher, eles tiveram filhos, e Caim matou Abel, quem foi a mulher de Caim? Você já parou para pensar nesse assunto? Quem foi a mulher de Caim? A Bíblia traz a resposta. Só que isso nós não vamos aprender hoje. É assunto para a próxima aula. Então o tema da próxima aula: quem foi a mulher de Caim?